cartelas de nível 1 como de nível 2 são compostas de 9 itens dispostos em um quadro 3x3. Nessas cartelas vai haver 8 representações de números que constam nas fichas, mas vai haver um item que não consta nas fichas e que vai ser chamado aqui de distrator. Ou seja, é um item que nunca vai ser chamado porque ele não está nas fichas que são da chamada do bingo, né? Os distratores, eles correspondem a erros que a gente sabe pelas pesquisas que são cometidos frequentemente pelos alunos. E esses erros, eles tanto podem dizer respeito a representações figurativas como a representações numéricas. É o caso, por exemplo, de quando o aluno troca numerador por denominador, ou quando ele confunde características das representações fracionária e decimal, ou ainda quando ele desconsidera a necessidade de que, numa representação figurativa baseada na área das figuras, as partes têm que ser equivalentes. Nesse triângulo, alguns alunos pensam que a faixa colorida representa 1/4 da figura, porque a figura está dividida em 4 partes e uma delas está pintada. O aluno não considera, quando comete esse erro, que as partes têm que ser de mesma área. No caso dessa figura, a gente pode ver pela ladrilhagem com triângulos que ela representa, na verdade, 3/16 da área do triângulo. Vamos voltar então para a composição das cartelas de nível 1. As representações figurais e as representações numéricas, elas são organizadas na cartela, de modo que a gente tenha em cada cartela 2 representações de quantidades contínuas, 2 de quantidades discretas, e nas representações numéricas a gente tenha uma fração, um número decimal com uma casa após a vírgula, um número decimal com 2 casas após a vírgula e uma representação em porcentagem. E a última representação é um distrator, que ora é numérico, ora é figural. Nós tomamos alguns cuidados no sentido de que houvesse uma certa igualdade de oportunidade, digamos assim, entre os concorrentes que estão jogando o bingo. Então, para que isso acontecesse, as cartelas deviam ter um grau de dificuldade mais ou menos próximo. Por isso é que nós decidimos que a posição do distrator nunca é na diagonal, que a diagonal, se a gente colocasse na diagonal, as chances de completar uma linha, uma coluna, uma diagonal seriam reduzidas. Então o distrator nunca está na diagonal. Além disso, todas as cartelas têm alguma representação, seja ela figural ou numérica, do número 1/2. Como a gente sabe, 1/2 é a primeira ideia relacionada a número racional com a qual a criança lida. Então nós escolhemos que essa representação estivesse presente nas cartelas para que mesmo aquelas crianças que têm muita dificuldade ainda com as representações de números racionais pudessem encontrar na sua cartela um número chamado e pudessem reconhecer esse número na cartela. Nós tomamos também a posição de que para colocar os alunos e colocar os jogadores de uma maneira geral em igualdade de condições, as representações de 1/2 e do distrator nunca pudessem estar na mesma linha ou na mesma coluna. No nível 1, nós escolhemos que as relações fossem sempre entre uma expressão verbal e uma representação numérica ou figurativa. Portanto, nós não exigimos nesse nível que o aluno relacione diferentes escritas numéricas entre si. Por isso é que nós temos a expressão verbal 1/4, a representação em forma de fração de 1/4. A expressão verbal 1/inteiro e 75 centésimos na ficha, e na cartela aparece a representação decimal de 1/inteiro e 75 centésimos. E a expressão verbal 15%, na cartela vai aparecer como 15%, em forma de porcentagem. Já na composição das cartelas de nível 2, todas as cartelas possuem alguma representação do número racional 1/2, figural ou simbólica numérica, fracionária, decimal ou percentual. Todas as cartelas possuem um distrator e nenhuma cartela possui 2 representações do mesmo número. O distrator nunca está posicionado na diagonal. A representação de 1/2 e do distrator nunca podem estar na mesma linha ou coluna. Até aqui, as características são mais ou menos próximas com a de nível 1. O número que se encontra no meio da cartela é sempre um dos mais fáceis de ser identificado pela criança.
ou é um número inteiro, ou é uma fração unitária, ou é um número decimal. A fração unitária, como vocês sabem, é uma fração que tem numerador 1 meio, 1/3, 1/5, 1/10 e assim por diante. Na composição das cartelas de nível 2, nós vamos ter representações fracionárias, representações decimais, representações em forma de porcentagem, figurais e distratores. As representações fracionárias são uma fração unitária, uma fração irredutível, uma fração que seja equivalente a uma das frações irredutíveis contempladas no jogo. Essa já é uma diferença em relação à de nível 1. Se no nível 1 nós não lidamos com frações equivalentes, a gente sabe que 1 meio e 2/4 são diferentes maneiras de representar o número racional 1 meio. Mas a fração 2/4 não aparecia nas cartelas de nível 1 e ela vai começar a aparecer nas cartelas de nível 2, para que a ideia de fração equivalente comece a ser reforçada, porque é uma ideia fundamental para a compreensão das relações entre números racionais e também entre representações dos números racionais. Representações decimais que são contempladas são com uma casa decimal ou com 2 casas decimais. E as representações em forma de porcentagem também constam nas cartelas. Para que isso fosse contemplado, a gente precisou diminuir a quantidade de representações figurativas. As representações figurativas são apenas 2, uma de quantidade contínua e uma de quantidade discreta. E consta em cada cartela um distrator, seja ele numérico ou figural. Vamos pensar um pouquinho na justificativa das regras do jogo. Uma dessas regras é que os alunos eles desempenham diferentes papéis. E aí a gente precisa pensar um pouco qual é a razão pela qual eles vão desempenhar cada um desses papéis. O aluno pode desempenhar o papel de chamador. No nível 1 ele vai apenas ler a expressão que consta na ficha. No nível 2 ele vai escolher uma das expressões da ficha. Ele pode também desempenhar o papel de escriba. Vai escrever na folha de registro alguma representação numérica que corresponde à expressão lida em linguagem natural. E ele pode desempenhar a função de marcador, que vai identificar se o número consta ou não na cartela. Bom, então a gente vai pensar um pouquinho por que a gente escolheu que ganha a rodada quem completa uma linha, coluna ou diagonal e não quem completa a cartela, como é usual no jogo do bingo. Essa escolha se motiva por 2 razões. Uma é de que isso torna a partida mais rápida e possibilita que se passe com mais frequência entre o jogo em si e a reflexão sobre o conteúdo que está em jogo, que são as representações de números racionais. A outra razão é porque, estabelecendo que ganha o jogo, que ganha a rodada, quem completa uma linha, coluna ou diagonal, a gente pode incluir os distratores. Porque, da maneira como o jogo foi construído, existem números que constam na cartela e que não constam nas fichas. Se a gente ganhasse o jogo completando a cartela, o jogo não terminaria nunca, porque em cada cartela tem um número que não existe. Uma outra escolha importante nas regras do jogo é a conferência da cartela vencedora pela equipe toda, juntamente com a classe, com o professor. Essa conferência da cartela é uma oportunidade de refletir sobre as escritas de números. É muito importante que a responsabilidade seja compartilhada entre o professor e os alunos, para que isso favoreça a compreensão das representações e o desenvolvimento da argumentação. Quando uma equipe que se declara vencedora vai argumentar por que ela acha que os números que ela marcou na cartela foram chamados, ela vai ter que argumentar por que aquela expressão verbal corresponde a uma representação figurativa ou numérica. Ao mesmo tempo, se ela comete um erro, os colegas da própria turma podem apontar esse erro, podem identificar a inconsistência da representação que foi utilizada. E isso vai possibilitar que os alunos, num diálogo entre eles, possam avançar na compreensão das regras que regem as representações numéricas e figurativas dos números racionais. Nós escolhemos também que as equipes trabalhassem em duplas ou trios. Essa escolha se motiva pela intenção de que haja um debate de ideias entre os alunos no próprio momento de marcar nas cartelas. Ao mesmo tempo, a atividade de identificar números convertendo formas distintas de representá-los é um desafio grande para os alunos de segundo ciclo. Pode ser melhor enfrentado se eles puderem se apoiar mutuamente e colaborar uns com os outros. Por isso, nós escolhemos que as equipes teriam pelo menos 2 pessoas. Por outro lado, a gente acha também que se as equipes são muito grandes, até a visualização da cartela fica prejudicada. Então, por isso,
Sempre que possível, o professor pode propor que as equipes se constituam na turma como duplas ou como trios. Embora, em determinados momentos, o professor possa considerar que é pertinente que os alunos trabalhem individualmente.